Está acontecendo em Itajaí o lançamento da campanha do Ministério do Turismo O Sul é o meu destino, para promover e divulgar para todo o país os pontos turísticos e os principais atrativos dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A cerimônia conta com a presença do ministro do Turismo, Marques Beltrão, o secretário de Turismo de Santa Catarina, prefeitos de Itajaí, Balneário Camboriú e outras autoridades. Hoje pela manhã, o ministro conheceu as instalações da Marina de Itajaí e, após a cerimônia, segue para Balneário Camboriú para visitar outras obras. Prisco, uma boa tarde para você. Estamos com o ministro aí. Max Beltrão, que vem acompanhado do catarinense Vinícius Lumert, que é o presidente da Embratur. E um detalhe, na audiência de ontem à tarde, do governador Raimundo Colombo com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, que antecipamos ontem aqui no SBT Meio-Dia, entre os temas tratados, justamente a conclusão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. A ideia é que os 17 milhões que faltam para a conclusão da obra possam ser liberados meio que imediatamente, para que a obra seja inaugurada ainda em dezembro, Yudiane. Com detalhe, uma vez inaugurada, teremos em Balneário Camboriú o principal centro de eventos do sul do Brasil. E isso é fundamental para incrementar o turismo, principalmente o turismo de eventos, não apenas em Balneário Camboriú, mas em todo o litoral catarinense. Muito bem, Prisco. Olha só, ontem o governador Raimundo Colombo se reuniu com o presidente da República, Michel Temer, como nós já havíamos falado aqui. E pelo jeito a reunião teve resultados. Hoje veio o anúncio de 750 milhões de reais para a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundão 2. Os recursos serão do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os municípios precisam, né? Sem dúvida, necessitados estão, mas tem uma reunião que começa daqui 15 minutos, Yudiane, em Brasília, na Secretaria Nacional do Tesouro. O presidente da República, Michel Temer, assim como o próprio ministro da Fazenda, que participou da audiência ontem com o governador, o ministro Henrique Meirelles, ambos deram o aval. Meirelles, aval financeiro. Temer, aval político, para a transferência desses 750 milhões via BNDES. Só que tem uma série de providências burocráticas que precisam ser adotadas na Secretaria Nacional do Tesouro. O governador, inclusive, participa dessa reunião logo mais. Também na Secretaria Nacional do Tesouro, um outro encaminhamento burocrático que diz respeito a quê? A recursos do Banco Mundial para o programa SC Rural. Aliás, esse assunto foi objeto da última ida aos Estados Unidos do governador Raimundo Colombo, quando se reuniu com o presidente do Banco Mundial, que é o brasileiro Joaquim Levy, justamente o ministro da Fazenda que antecedeu Henrique Meirelles. Falando de dinheiro, né? Falando desse pedido para o Ministério, a crise financeira está preocupando e muito o governo de Santa Catarina. Durante uma reunião com o colegiado estadual, o secretário da Fazenda, Almir Gorges, declarou que as contas não fecham. Pois é, sobre esse assunto, por isso que a gente vai ao vivo agora, aqui mesmo em Florianópolis, conversar com a Camila Levin. Parece que tem informações sobre esse caso, né, Camila? E parece, inclusive, que medidas pouco populares foram tomadas pelo governo. Boa tarde para você. Boa tarde, Yudiane. Olha, realmente, segundo a Secretaria da Fazenda, uma das razões da crise é o crescimento da folha de pessoal. Eles ainda afirmam que o valor da folha chega a 10 bilhões e 300 milhões de reais. E que se o cálculo da folha de pagamento dos funcionários fosse feita baseada pela inflação, esse valor seria de cerca de 7 bilhões. Para contornar essa situação, o governo já declarou algumas medidas para tentar trazer dinheiro para os cofres públicos. Uma delas não está sendo bem aceita pela categoria, que é reduzir a contribuição feita pelo Estado com o plano de saúde dos servidores, o chamado SC Saúde. Eles dizem que isso é necessário, pois traria uma economia de 100 milhões de reais ao fim do ano para o governo do Estado. Dá uma olhada o que diz o sindicato e também a Assembleia Legislativa sobre os processos que estão sendo passados por lá para tentar aumentar a arrecadação do governo.
O Sindicato dos Trabalhadores do Estado considerou as declarações do governo equivocadas. Segundo eles, a tabela base dos salários vai de R$ 820 a, no máximo, R$ 1.910 para profissionais em final de carreira. Afirmou que, se o problema são os 40 mil servidores estaduais, não haveria a necessidade de contratação de terceirizados, como é feito em diversos setores do governo. A categoria disse ainda que a folha de pagamento está assim porque não há uma política de reajuste. O governo negocia com quem tem mais base na Assembleia, né? Quem tem mais deputados, faz mais pressão. Haja visto a representação que tem a Fazenda na Assembleia. Secretaria da Administração e outras secretarias são os que têm os melhores salários, entre aspas, né? Porque, na verdade, são complementados por gratificações. Então, isso é uma vergonha para o governo quando ele fala que a folha sobe de uma forma vegetativa e que tem um incremento da forma que ele coloca. Não é verdade, porque são poucos os salários altos no Estado. Enquanto isso, na Assembleia Legislativa, a base aliada do governo trabalha para colocar dinheiro nos cofres públicos. O deputado Jean Kuhlmann afirma que o projeto de redução da contribuição do Estado para o SC Saúde, o convênio dos servidores municipais, já está tramitando. Além disso, eles também defendem um projeto para a renegociação de dívidas. Acho que as matérias vão tramitar tranquilamente, até porque é uma preocupação dos deputados com o Estado de Santa Catarina, né? Nós queremos que o Estado continue pagando o salário em dia, queremos que o governador continue agindo desta forma, preocupado com os compromissos que o Estado tem. Então, a medida provisória que mexe nas regras do SC Saúde deve sim garantir em torno de 100 milhões de reais. E a medida do Prefis é uma medida que não se tem uma noção exata, porque você não sabe quem vai aderir. A expectativa é que tenha também uma boa receita para o Estado de Santa Catarina, mas esse é um valor que não existe como você mensurar nesse momento. E além dessas medidas, o governo também está articulando para transferir para o Tesouro cerca de 100 milhões de reais do Porto de São Francisco do Sul, que foi incorporado pela SCPar, que pertence ao governo do estado. Nós entramos em contato com a Secretaria da Fazenda e pedimos para eles comentarem, então, essa situação financeira do estado. No momento, afirmaram que não vão mais falar sobre o assunto. Prisco e o Diane, a situação está ficando complicada. Eu acho que a crise está batendo na porta do governador. É com vocês. Obrigada, Camila, pelas informações. Pois olha, Diane, eu diria o seguinte, essa reunião ficou um pouco estranha. Primeiro pelo aspecto de que o governador não participou dela. O governador estava em Brasília, aliás, está em Brasília desde quarta-feira, hoje quinta, desde terça-noite, quarta-feira pela manhã, várias agendas. Quem participou foi o vice-governador Eduardo Moreira. Então, ficou uma situação assim, um pouco atravessada pela ausência do próprio governador e todos surpreendidos pelo relato do secretário da Fazenda, Almir Gorges. E agora a secretaria também não presta maiores esclarecimentos. Houve uma reunião, tem que apertar o cinto, o Estado está ameaçado de não pagar folha, nunca se falou isso. Agora, de uma hora para outra, corre o risco de atraso na folha de pessoal. Quer dizer, não ficou muito claro essa situação. De qualquer maneira, isso precisa ser visto se é uma situação real, financeira, que vai exigir o quê? Avaliação de contratos, cortes de gastos. No âmbito pessoal é complicado, se tiver alguns reajustes aí de gatilho a estourarem, talvez, assim como o governo federal, esses reajustes podem ser transferidos para o ano que vem, como uma forma de segurar um pouco a folha, mas está tudo muito nebuloso. E isso ocorre no momento em que o deputado Gelson Merizio, na convenção do PP progressista, que praticamente está fechado com seu projeto ao governo do Estado, numa aliança com o PSD, e contra o PMDB, que hoje é o aliado do PSD no governo, até porque o governador é PCdista e o vice-governador Eduardo Moreira é PMDBista, isso ocorre nessa mesma hora. Daí o governador não participa da reunião, participa Eduardo Moreira, que a princípio vai suceder Colombo com a renúncia lá em abril para ele concorrer ao Senado, mas os partidos não vão estar juntos. Quer dizer, Diane, está tudo muito nebuloso. Me dá a sensação que tem algum componente político aí que acabou ensejando essa reunião do colegiado
e essas notícias que surpreenderam. Bom, nós Temos vamos que buscar acompanhando, mais Bispo. informações. Vamos acompanhando. Obrigada Ok? por hoje. Até amanhã.